A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma historinha com a tia Lelê. E hoje a tia Lelê trouxe uma história muito linda para vocês. Está chegando o Dia das Mães e hoje eu vim falar para vocês sobre as mamães da Bíblia. Isso mesmo, as mamães que têm história que nos inspiram, histórias que falam sobre amor, sobre cuidado, confiança em Deus e obediência. Isso mesmo. E para começar a nossa história, eu quero falar sobre ela. A primeira mamãe da Bíblia, a Eva. Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Mas Eva não teve momentos bons na sua família. Ela passou por momentos difíceis. Isso mesmo. Mas Deus, Ele ama e cuida de cada um de nós e nos dá novas oportunidades, assim como Ele deu a Eva depois que ela perdeu o seu filho Abel. Deus, Ele cuida da gente em cada detalhe, em todos os momentos, e nos dá oportunidades para ter um novo recomeço, como Ele fez com Eva, lhe dando outro filho que se chamou Sete. E esse foi o cuidado de Deus com Eva, quando Ele lhe deu um novo filho, e ela o amou, assim como amou seus outros 2 filhos. E aprendemos com ela que Deus cuida de nós em todos os momentos e sempre nos dá uma nova oportunidade. Tem também a mamãe Isabel. E isso mesmo, Isabel, ela era estéril, não podia ter filho, mas Deus, Ele realiza sonhos, Ele realiza o desejo do nosso coração e no tempo certo, no momento certo, Ele cumpre com suas promessas, como Ele fez com Isabel, lhe dando um filho, mesmo ela estando numa idade avançada, já idosa. Ele lhe deu seu filhinho, João Batista. Deus, Ele cumpre o desejo do nosso coração. E o que aprendemos com Isabel? Deus nunca se esquece de nós e cumpre suas promessas no tempo certo. Então, é só confiar que Deus irá cumprir o desejo do seu coração. E como não falar dela? Rebeca. Rebeca é uma moça doce, que casou com Isaac e Deus lhe deu 2 filhos, foi Jacó e Esaú. E em Rebeca foi se cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão, que daria a ele uma grande nação. E Rebeca foi o cumprimento da oração de Abraão. Rebeca se casou com Isaac, e teve seus 2 filhos, Jacó e Esaú. E se cumpriu a promessa que Deus tinha feito a Abraão, de lhe dar uma grande família. E o que podemos aprender com Rebeca? Que Deus nos conduz em detalhes da nossa vida, e em um coração disposto a servir faz parte dos planos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como não falar sobre ela? Ana era uma mulher triste, porque ela não tinha filho. Ela era casada, vivia uma vida muito boa com seu esposo. Elcana amava Ana, mas Ana era infeliz, ela não tinha alegria no seu coração, porque ela não tinha filho. Ela não tinha filho com seu esposo e ela vivia triste. Mas Ana orou, pediu a Deus que lhe desse um filho. O Senhor ouviu a oração de Ana. Deus cumpriu o desejo do coração de Ana e lhe deu o seu pequeno Samuel. E Ana voltou a ser uma mulher feliz, porque ela tinha em seus braços um filho que ela tanto queria, um filho que ela pediu a Deus, e o seu nome era Samuel. E o que podemos aprender com Ana? Aprendemos com Ana que Deus ouve as nossas orações e cuida de cada detalhe da nossa vida. Confiar em Deus é entregar tudo em suas mãos, e Deus sempre nos dá o melhor. Foi assim como Deus fez com Ana, concedeu o desejo do seu coração e lhe deu o pequeno Samuel. E como não falar dela, De Sara. Sara foi mãe idosa aos 90 anos e ela achava que era impossível ser mamãe. Ela tinha o desejo de ser mãe, mas ela achava que era impossível, não podia ter mais filho. Mas Deus, Ele cumpre com suas promessas. Ele deu
o seu filho Isaac, mesmo a idade já avançada. Mas Deus concede o desejo do nosso coração e Ele cumpre com suas promessas. E o que aprendemos com Sara? Aprendemos que Deus cumpre todas as suas promessas, mesmo quando parece impossível. Foi o que Ele fez com Sara. Sara achava impossível. Não, jamais ela ia ter filho. Mas nada está perdido. Porque nosso Deus, Ele é Deus de providência e Ele é um Deus de promessa e Ele cumpre no momento certo. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. E a mamãe Eunice? O que aprendemos com a mamãe Eunice? Eunice ensinou para o seu filho Timóteo desde cedo a palavra de Deus. É o que devemos fazer para os nossos filhos, ensinar para ele, falar para nossas crianças sobre Deus. E foi o que Eunice fez com seu filho Timóteo. E o que podemos aprender com ela? Aprendemos que ensinar a palavra de Deus transforma a vida dos filhos e ajuda a crescer no caminho certo, que foi o que Eunice fez. Ensinou a Timóteo a palavra de Deus, porque só Deus é o caminho, a verdade e a vida. E esse foi o ensinamento da mamãe Eunice, ensinar a Timóteo o caminho de Deus, o caminho certo. E por que não falar dessa mulher, né? Dessa mamãe Joquebede, que como todas as outras tem uma história linda. Joquebede teve o seu pequeno Moisés num momento difícil, onde o faraó queria matar todas as crianças do sexo masculino. E Joquebede teve uma atitude de colocar o seu pequeno Moisés em um cesto e colocar no rio. Mas antes de colocar no rio, ela orou, pedia a Deus que cuidasse de Moisés. E por amor ao seu filho, Joquebede teve essa atitude. E Deus cuidou de Moisés, até ele ser encontrado pela sua irmãzinha. E é assim que Deus faz, porque Ele cuida de nós. E quando a gente ora, confiando no Senhor, Ele faz aquilo que pedimos. E o que podemos aprender com Joquebede é que podemos confiar em Deus mesmo em situações difíceis, pois Ele cuida de tudo. Por isso que devemos confiar, porque o Senhor Ele é bom e Ele cuida de nós. E a mamãe Maria, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Quando o anjo apareceu para Maria, ela ficou sem entender nada. Mas Maria era obediente a Deus e temente a Deus. E ela diz: eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra em mim o teu desejo. E Deus deu a Maria o dom de ser a mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. E essa foi a história de hoje, a história das mamães da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado da nossa historinha de hoje. E eu dedico para todas as mamães um feliz Dia das Mães e que Deus abençoe a cada uma de vocês. Cumpra o desejo do coração de vocês, que tudo seja na vontade do Senhor. Porque Deus, Ele não é um Deus do impossível, Ele é um Deus do possível. Ele cumpre os desejos dos nossos corações. Um beijo da tia Lelê e um feliz Dia das Mães.